agora a gente vai ter uma verdadeira aula. A gente vai entender aqui como construir uma comunicação digital assertiva, mais profissional, focada no público-alvo correto. O nosso próximo palestrante vai compartilhar aqui com a gente estratégias e também exemplos de marcas do setor que fizeram uma transformação digital muito bem sucedida. Vamos receber então aqui no nosso palco o CEO da agência Nômade, Mauro Vaz. Mauro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui na Expo Lazer. Eu que agradeço. Conto com a presença de todos vocês para escutar um pouquinho, né, que a gente vai falar aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui e louco para falar um pouco, né, principalmente para esse público que a gente já conhece e trabalha há tanto tempo. Muito bom. Fique à vontade aqui, Mauro. Lembrando que agora o áudio fica só no nosso fone, a gente vai baixando o áudio aqui da plateia, então podem colocar o fone, canal 1 já está conectado. Se alguém tiver algum problema, só levantar a mão que o pessoal vai ajudar vocês. Com você, Mauro. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Estou muito feliz de estar aqui hoje, como eu falei. Meu nome é Mauro, eu sou fundador da Nômade, uma agência que trabalha já há mais de 8 anos no ramo de piscina e lazer. A gente teve a oportunidade de trabalhar com marcas que provavelmente vocês conhecem, como Brustec, como a Bambu Piscinas. E é muito legal estar aqui hoje, mostrando um pouquinho, né, do que a gente já fez e também dando dicas para vocês do que a gente pode fazer dentro desse mercado, né? Principalmente, a gente vai falar de marca, a gente vai falar de estratégia, a gente vai falar de marketing, mas a gente vai focar muito mais em redes sociais, que hoje, né, é o que carrega praticamente todo o marketing e a divulgação, né, nas redes, no mercado, não só de piscina, mas como em quase todos os mercados, né? Bom, tem uma surpresa no fim, quem ficar até o final, então vai ter uma novidade, uma coisa interessante que vai valer a pena aí para todo mundo. Então, conto com a presença aí de vocês. E para começar, eu queria conhecer um pouquinho, né, vocês que estão aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, se vocês se identificarem, se puderem erguer a mão, a gente fica bem contente aí para ter essa troca, tá? Quem aqui é dono de empresa, dono da própria empresa? Tá, legal, legal. Quem aqui faz o marketing ou trabalha com marketing? Legal, interessante. Ó. Quem aqui é piscineiro, tratador de piscina? Legal, legal. Tá, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui vou fazer mais uma pergunta. Quem aqui quer assumir essa parte de marketing e de rede social? Tá, legal. Tá. Então, assim, ó, eu acho que o primeiro ponto, e que vale a pena a gente comentar aqui, é entender que duas coisas vão ser primordiais nesse início de etapa ou nesse prosseguimento de etapa que a gente já construiu, que é tempo e estudo, tá, pessoal? Bom, frase típica, né, que tempo não se compra, todo mundo já sabe, então a gente tem que saber aplicar muito bem o nosso tempo. E isso é muito relevante, principalmente porque hoje a gente, como dono, por exemplo, né, eu vi que teve pessoas que ergueram a mão no momento que falaram que eram o proprietário da empresa e também que tá tocando essa parte de marketing. A gente sabe que muitas partes, né, da nossa empresa dependem, às vezes, exclusivamente de nós, como proprietários. Então, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de um tempo que a gente aplique em alguma parte, né, do nosso negócio para aplicar nosso tempo nessa parte de marketing, nessa parte de redes sociais, tá? O segundo ponto que eu queria falar para vocês é a parte de estudo, que vai necessariamente também precisar de tempo, mas inicialmente é interessante a gente falar que precisamos inicialmente conhecer o nosso cliente. Eu acho que
estava acompanhando aqui as outras palestras e eu acho que isso já foi bastante falado aqui. É muito importante a gente conhecer primeiro o nosso público, conhecer o nosso cliente, para aí sim desenvolver e saber o que estudar até para, né, economizar nesse tempo também, não jogar tempo fora. Tá, pessoal? Então, conheça seu cliente e aí sim procure uma especialização, procure curso, se tu quer fazer por conta, tá? Vou fazer mais algumas perguntas e sinta-se à vontade aí de erguer a mão também. Quem aqui gosta muito de rede social? Tá, legal. Quem aqui não gosta de rede social? Tá, legal. Bom, a gente tem que entender aqui que a gente tem que separar um pouco. Não, mas eu gosto muito de rede social, eu estou sempre na rede social, eu entendo. A gente precisa entender aqui que o que funciona na rede social pessoal nossa pode não funcionar na rede profissional nossa, na rede empresarial. Então, isso é bem importante a gente entender que eu saber mexer na minha rede social não me torna um profissional de social media. Tá, pessoal? Então, a partir desse ponto que eu entendo isso, eu vou conseguir pensar, tá, será que esse tipo de coisa que funciona na minha rede social pessoal vai funcionar na minha rede social empresarial? O que eu posso dizer é que uma coisa é certa, humanizar a nossa rede social empresarial é o ponto principal e é o que a gente deve fazer desde o início. Humanizar nada mais é do que botar teu rosto, falar o que tu acredita e o que tu tem de conhecimento, mostrar teu dia a dia. Estou indo numa reunião com o cliente. Pô, grava aquilo ali, só tu chegando, dando um aperto de mão naquele cara. Porque hoje as pessoas querem ver pessoas. Elas não querem ver um banco de imagem lá, elas não querem ver algo genérico. Elas querem entender como funciona a tua empresa, como que ela é de verdade dentro. Então, isso é bem... inicialmente, tá? Outro ponto importante da gente falar aqui, a parte de gerenciamento, tá? Gerenciamento nada mais é do que a gente fazer toda a parte, entre aspas, mais chata, que é acompanhar cliente satisfeito, responder cliente satisfeito, responder elogio, responder mensagem. Então, toda essa parte é muito importante a gente entender. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? Que a gente tem que ter um extremo cuidado. Eu costumo dizer, quando a gente fecha um contrato com um cliente, eu costumo dizer assim, olha, a gente faz toda essa parte de gerenciamento, tá? Mas a gente vai precisar de um esboço de algumas perguntas mais comuns para dar esse início, esse start de alguma demanda que venha de algum cliente ou prospect. Tá? Segundo ponto não consigo responder, falamos com o cliente, perguntamos qual é a posição dele e aí sim respondemos esse cliente. Tá? Por que a gente sempre faz isso? Porque a gente já teve casos, a gente fechou um cliente há muito tempo atrás, na época que o Facebook era o carro-chefe, que no momento que a gente fechou esse cliente, a gente viu que tinha um desgaste muito grande entre o cliente, o meu cliente, no caso a empresa, e os clientes dele. Porque tinha muita reclamação e esse cliente respondia da mesma forma que ele recebia as críticas, ele respondia na mesma altura, né? Vamos dizer assim. E isso causou um ruído muito grande que a gente teve que tentar contornar depois. Então, a gente, como agência, a gente tem que estar 100% todos os dias. Então, por isso a gente opta sempre por, deixa que a gente responde, deixa essa parte com a gente. Por mais que a gente não tenha todo o conhecimento, a gente vai até o cliente, busca aquele conhecimento e a gente responde ele. Tá? Eu podia estar aqui, gente, falando sobre Kotler, que é o pai do marketing, eu podia estar falando de teorias de círculo dourado, ou dando artimanhas e prompts de chat GPT para vocês, mas eu acho que seria muita sacanagem, muito técnico também, e eu ia estar gastando o tempo de vocês com algo muito raso, muito superficial.
Então eu decidi ampliar um pouco mais isso e mostrar para vocês, principalmente, que essa evolução ela é contínua e ela não tem tempo para parar, ela não vai parar. Então, hoje a gente já tem, né, a gente tem um gerador de imagem, a gente tem gerador de texto, a gente tem programador de campanha, então a gente tem muita ferramenta. Mas o principal, a gente precisa entender como elas funcionam, e a gente precisa saber usar elas e saber qual delas usar. Mas fiquem tranquilos, vocês não sabem de tudo, eu não sei de tudo, e está tudo bem. Ninguém vai saber de tudo. O que importa é a gente não ficar, como é que eu posso dizer? Não ficar satisfeito simplesmente com o que a gente sabe. A gente está sempre nessa busca incansável. Chegou alguma coisa nova? Pô, vou tentar entender, vou tentar saber como é que é. Então, isso é o mais importante. Dentro dessa parte, principalmente redes sociais, essa busca incansável por uma atualização é muito importante, tá, pessoal? Agora a gente vai começar a abordar alguns pontos que eu, né, considero os mais relevantes dentro, aqui, né, focando mais para redes sociais, que é o atendimento. O primeiro deles é o atendimento e eu não tenho nem dúvida que é o principal. Como eu falei antes, a gente tem que estar 100%, e agora eu vou explicar um pouquinho e vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como não fazer quando a gente recebe uma crítica não muito interessante, tá? O que a gente tem que entender é que quando a gente recebe uma crítica ou o nosso trabalho não foi satisfatório, a forma que a gente vai responder esse cliente não vai dizer sobre o meu relacionamento com aquele cliente, vai dizer sobre todos os outros clientes. Então, aquele comentário que aquele cliente fez e que eu respondi da forma que eu achava que era melhor, vai refletir em outros possíveis clientes ou não possíveis clientes, provavelmente, tá? Vou mostrar aqui um exemplo. Aqui a nossa querida Jéssica. É interessante a gente falar também, pessoal, que por mais que o Google Meu Negócio não seja uma rede social, né, é o canal principal hoje de reclamações, né? Acho que o ponto principal é o Google Meu Negócio, depois não deu certo, o cara vai para o Reclame Aqui. Então, é os dois lugares que a gente procura. Vou comer uma pizza hoje. Eu vou ir no Google Meu Negócio, lá vou procurar. Se tem coisa ruim, eu já não vou ir no lugar. Então, aqui a nossa querida Jéssica respondeu, péssimo atendimento. O gerente, a gente, né, borrou os nomes, obviamente. O gerente X é grosseiro, não tem o menor zelo com futuros clientes e não sabe atender o público. E aí a nossa empresa de piscina respondeu, desconhecemos você, assim como outros indivíduos que postaram há pouco com a mesma reclamação. Se não tem o que fazer, leia um livro para se ocupar. Bom, pessoal, provavelmente a Jéssica não vai ler um livro e também não vai ir mais na loja ou na empresa, né? E provavelmente quem leu esse tipo de comentário vai pensar duas vezes também antes de adquirir um produto dessa empresa. Vocês entendem que esse reflexo é muito visível, afasta a pessoa na hora que lê um tipo de comentário assim. Mas tem melhores. Aqui eu peguei de um tratador de piscinas, isso é no Instagram, tá, da pessoa. E aí ele postou uma foto de uma piscina tratada e disse, mais um cliente satisfeito. E aí outro cliente dele falou, tem que mostrar os insatisfeitos, meu parceiro. Péssimo trabalho aqui em casa. E aí o nosso querido piscineiro respondeu, fiz todo o trabalho que você me solicitou. Se não deu resultado, foi porque você não quis gastar com produtos que indiquei. Culpa sua. Como é que a gente responderia esse cliente insatisfeito, né? Bom, vamos pensar assim. Eu talvez responderia assim, olá fulano, lamentamos que a sua experiência não foi interessante, nos disponibilizamos a ir de novo no local para tentar corrigir, utilizando os produtos indicados para ter uma maior eficiência. Aguardamos seu contato. Deu. Estava resolvido. A gente ia se sobrepor, a gente ia sair por cima desse cliente e a gente não ia
correr o risco de perder outros clientes e de não ser indicado. Porque esse cara podia indicar esse piscineiro mais para frente, né? Dependendo de como se desenrolasse essa situação. Eu, por exemplo, gente, a gente fala aqui, né, de marketing, fala de rede social, fala de um monte de coisa, mas o boca a boca ainda nada supera. Todos os clientes que eu consegui, no momento que eu consegui o primeiro cliente do ramo de piscinas, esse cliente me indicou para o segundo, esse segundo me indicou para o terceiro, esse terceiro me indicou para o quarto. E assim eu fui crescendo dentro desse ramo. Então é muito importante a gente nutrir essa parceria e esse respeito, principalmente, com os clientes que a gente tem, para ter essa indicação, para girar o nosso negócio. Esse aqui é o meu preferido, é o meu querido Benjamin. Realmente a reclamação dele é complicada, né? Ele falou, não tem estacionamento, tive que estacionar na rua. E aí a empresa de piscina disse, tem cliente chato e tem o Benjamin. Complicado de agradar todo mundo. Mas se dar ao trabalho de vir aqui reclamar no Google que não temos estacionamento, esse ganhou o troféu de cliente mala. Parabéns. Bom, pessoal, nem que o cara bote o melhor estacionamento do mundo lá, o Benjamin vai lá, né? Isso aí é certo também. E provavelmente nem ninguém que não se importe se tem estacionamento ou não vai ir depois de ler isso também. Por conta dessa grosseria e que não vale a pena, gente. Não vale a pena. Acho que as pessoas, às vezes, é óbvio. Aqui também tem um ponto importante de a gente falar. Provavelmente não é o caso do Benjamin, mas é provavelmente o caso da nossa querida Jéssica, pela resposta dele, que o Google Meu Negócio é um canal que não deixa você apagar qualquer tipo de reclamação. Então, tu está aberto a um concorrente teu fazer algum tipo de comentário, criar um fake, falar o que quiser, ou um ex-funcionário teu insatisfeito que saiu da tua empresa e foi lá e decidiu falar o que quiser também. Tu vai estar aberto a isso, não tem opção. Ou tu fecha o negócio, né, ou tu fecha o teu canal do Google Meu Negócio, que não é interessante, porque é um canal aberto que a pessoa te encontra, só com um clique ela já está encaminhando para o teu endereço, então não tem porquê. Ou tu aprende como responder esses clientes, mesmo esses fakes, tá, gente? A gente tem que responder de uma forma que a gente tem que ser superior a eles, né? Bom, agora a gente vai falar um pouco de interação nas redes sociais, tá? Que basicamente é engajamento, quem é que a gente segue. Vou fazer algumas perguntas aqui também. Quem é que segue aí o Gustavo Lima? Tá. Quem é que segue o Neymar? Tá. Quem é que segue a Anitta? Tá, beleza. Eu dei alguns exemplos aleatórios assim, porque são bem aleatórios mesmo, porque eles não fazem sentido nenhum com o nosso público, com o nosso nicho, né? Então, por que com a minha rede social, empresarial, eu vou seguir certas celebridades, ou personalidades, ou pessoas famosas, que não tem nenhum vínculo com o meu ramo? Não faz sentido, gente. Ah, Mauro, mas o Gustavo Lima fez um comercial, fez uma campanha de cloro de tal marca. Beleza. Publica talvez então esse conteúdo específico que ele fez dentro do teu Instagram, tudo bem, perfeito, mas seguir ele não vai fazer sentido. A gente tem exemplos de pessoas que talvez façam mais sentido com o nosso nicho, né? A gente tem o exemplo talvez do Gustavo Borges, que era um ex-nadador, né, que fez inclusive algumas campanhas já para marcas. Então a gente pode talvez buscar algumas celebridades que façam mais sentido com o nosso público, tá? As Olimpíadas estavam aí, né, gente? A gente também pode buscar um pouco também alguns esportistas que tenham mais a ver com o nosso ramo. Aqui é um ponto bem importante da gente falar e mais delicado, que é sobre posicionamentos religiosos e políticos, tá? Eu sempre costumo dizer, pessoal, que empresa, pela forma correta, ela não deve ter religião e ela não deve ter posicionamento político. Por quê, pessoal? Porque eu vou estar afastando todo mundo que pensa diferente de mim.
É interessante isso. A gente vive hoje, né, num momento muito polarizado, principalmente na política, que muitas pessoas têm esse pensamento. Se o fulano é de tal lado, eu não vou comprar do fulano. Então, gente, não vale a pena. Mantém isso na tua rede pessoal. Se tu acha que é interessante, tudo bem. Mas não mistura as coisas. Além de tu estar correndo boa parte desses clientes ou futuros clientes, tem outro ponto muito importante, que é a possibilidade séria de tu ter a tua conta bloqueada ou suspensa, tá? Hoje a gente vive, né, nessa história toda de fake news e tudo mais. Então, uma coisa que tu compartilhe que não seja verídica, tu já corre esse risco real de ter tua conta suspensa ou até mesmo excluída, tá, pessoal? Agora vamos à parte que eu mais gosto, que é a parte técnica, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem de coisas, de marcas que a gente trabalhou, o antes e o depois, tá? Trouxe alguns exemplos também de anúncios que a gente fez para fazer um comparativo. Mais próximo, tá? Obrigado. Para a gente dar uma analisada e entender um pouquinho o que a gente pode fazer para melhorar, né, a nossa rede social da nossa empresa, tá? Aqui a Brustec, né, como eu falei para vocês, foram nossos clientes durante muito tempo. É engraçado, quando a gente pegou a Brustec, eles estavam assim. Eu costumo dizer que era tudo mato, né? Quando a gente chegou na Brustec, eles não tinham nada, né? Eles tinham esses 3 posts. Então aqui, o que a gente fez, tá? A gente criou uma identidade visual para as redes sociais da Brustec. E essa identidade visual, ela foi depois transferida para catálogos. Não sei se vocês provavelmente devem ter visto os catálogos que tinham esses elementos. Não sei se vai dar para ver muito bem aí, mas esses riscos amarelos, essas ondas, né? Esse círculo laranja também a gente usou. E aqui foi interessante porque a gente usou... a gente criou, na verdade, uma comunicação na rede social que ela se tornou única, né? Então, no momento que tu entrava no perfil da Brustec, tu tinha uma sensação de unidade, que tudo se comunicava, né? Então, uma foto passava para outro post, né? Todas elas se conversavam, se interligavam, né? Então, isso é uma das estratégias que a gente usou aqui para a Brustec. Aqui é a Bambu Piscinas. Bambu Piscinas é nossa cliente de muitos anos, né? É uma fábrica de piscinas lá do Rio Grande do Sul. A Bambu, ela flertava bastante com cores, como a gente consegue ver, né? E com fontes diferentes também. E aqui é importante a gente falar, pessoal, que se a nossa ideia é transmitir segurança, ou sofisticação, ou qualidade, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado. Isso aqui não transmite nada disso, pessoal. Isso aqui não tem como uma pessoa abrir aqui e dizer assim, pô, essa é de confiança. Não tem. Então, o que a gente fez? A gente estruturou também, ó. Utilizamos uma fonte sóbria, criamos um padrão. Vamos criar uma linha toda com um fundo chapado, né, que a gente costuma dizer, usamos mais fotos. Vocês podem ver que tem posts que são só fotos, e normalmente esses são os que dão mais engajamento, dão mais curtida. As pessoas não querem ver um monte de coisa amontoada, tá? Claro, a gente fez todo o trabalho também, né? Vale a pena a gente falar de criar uma bio interessante, com links que sejam relevantes. Então, tem todo esse trabalho que a gente tem que cuidar, né, pessoal? Não só, vou mudar lá, vou criar um padrão e está tudo resolvido na minha casa, né? Não é bem assim, tá? E é interessante também, falando de padrão, que normalmente, na nossa agência, a gente costuma ter uma variação desse padrão de tanto em tanto tempo. Normalmente, a gente usa esse padrão durante um ano. Por que a gente faz isso? Não mudando nada drasticamente, né, da água para o vinho, como a gente costuma dizer. A gente faz mudanças sutis dentro da comunicação. Por quê? Porque senão se torna também muito repetitivo. Mas é muito interessante a gente falar dessa ideia, né, da gente criar uma comunicação sólida
Eu gosto sempre de usar um exemplo que, claro, né, é um pouco fora da nossa realidade, mas eu vou falar aqui e vocês vão entender. Tu liga a TV e está dando um comercial de um banco. E aí, nesse comercial, um monte de pessoa feliz e tal, e ela é toda com tons de laranja, um filtro laranja assim, toda ela. Precisa assinar? Esse banco precisa botar o logo dele? Ou você sabe de que banco é esse? Esse comercial. A gente sabe. Então, o que o Itaú construiu foi, essa cor é minha. No momento de falar banco e falar laranja, ou ver o laranja, sou eu. A gente pode dar exemplo do roxo também agora, né, no banco. Então, é muito legal a gente entender isso, que marca não é só o logotipo, gente. A marca não é o logotipo. Eu quero que o cara, quando entre no perfil da Bambu, ou quando apareça, principalmente quando apareça um post da Bambu no feed dele, ele na hora ele já entenda que é da Bambu. É fixar a marca, posicionar a marca, tá? Então isso é muito legal. A marca, ela pode ter som, ela pode ter cheiro, ela pode ter gosto. Então a gente tem que entender que o universo da marca é muito mais do que o logo, né? Vamos lá, a Caissut também é uma distribuidora lá do Rio Grande do Sul também. E aqui, mais uma vez, a gente foi contratado, na verdade, para fazer a marca deles, porque a marca deles era bem obsoleta já tinha alguns problemas de aplicação e tudo mais. Então a gente criou a marca e em cima da marca a gente criou toda essa comunicação para ela, usando os elementos também da marca, gente. Aqui a ideia era seguir fundos claros, fotos mais limpas, né? Aqui, gente, quando a gente chegou na Caissut, né? Vocês não vão conseguir ver aqui, mas tem cerca de umas 15 tipos de fontes nesse feed aqui, né? Então, mais uma vez, é uma bagunça, pessoal. Infelizmente, era uma bagunça. Então, a gente tentou organizar, tentou deixar alguma coisa mais limpa e mais clara. Aqui a gente pegou um exemplo de um anúncio que apareceu para nós, tá? E aí a gente criou duas opções para esse nosso cliente Caissut, tá? Aqui é uma promoção de um kit de limpeza. E aqui, vamos lá, pessoal. Super promo, 60% off, oferta. Tem 3 chamadas nesse anúncio. Faz sentido? Não faz sentido, pessoal, não faz sentido. Aí, botou ali os produtos, obviamente, né, provavelmente, vamos dizer assim, é alguém que não trabalha na área, né, que pegou os produtos e foi aplicando eles ali como conseguiu, colocou a lista dos produtos, o preço, e aqui também botou uma pequena chamada. Então, o que a gente fez, tá? A gente fez 2 anúncios para esse cliente. O primeiro deles, a gente não usou o preço. Ah, Mauro, mas não funciona. Cliente quer preço, não adianta. Vou explicar. Muitas vezes, a porcentagem que tu dá de desconto, ou principalmente também aqueles tipos de compra casada, ou compre tal e ganhe tal, chama mais a atenção do cliente do que o valor, gente. Isso é muito importante a gente pensar. E outra, hoje, se a gente for falar de anúncio, nada impede da gente testar esse, e ver qual que vai performar melhor e utilizar ele. Aí o segundo a gente, não, Mauro, mas vamos lá, vamos botar preço. Ok. Olha o tamanho que estava o preço aqui do meu concorrente, olha o tamanho do preço que eu botei no meu. A organização dos elementos. Pô, vamos usar uma foto junto. Aqui não tem foto, gente. Ah, mas faltou os itens. Mas a gente precisa, tem todos os itens aqui bem claros. Ou vai estimular o cara a clicar para saber o que é, o que vem nesse kit. Então a gente tem que ter. E aqui, pessoal, ó, eu usei o azul. Eu poderia muito bem usar esse vermelho aqui nesse preço. Ia chamar mais atenção ainda. Tá? Então, esses pontos que a gente consegue analisar e passar para vocês entenderem um pouco a diferença que faz a gente pensar um pouquinho diferente, né? Tentar entender realmente, lá o primeiro slide que eu falei, tentar entender o nosso cliente, o que vai chamar mais atenção para ele.
Aqui eu trouxe um exemplo de uma criação de imagem por um gerador de inteligência artificial. E aqui é interessante que a gente botou lá um casal numa piscina, numa casa de fundo, e é isso. E aí esse primeiro, o cidadão tem 3 braços, ele está com uma camiseta dentro da piscina, então a gente nota assim, vários erros. Assim. Isso é normal, gente. Eu já vi muitas vezes nas redes sociais, é normal, acontece. A gente passa despercebido às vezes, e isso, mais uma vez, não adianta a gente ter todas as ferramentas nas nossas mãos e não saber usá-las. Essa segunda imagem, essa imagem a gente usou para um dos nossos clientes, ela ficou tão perfeita que parece uma foto realmente. A gente, inclusive, utilizou ela. Então, soube utilizar a ferramenta, soube como pedir para ela, e olha a diferença que a gente consegue chegar. Então, nós vamos encaminhando já mais para o fim, e eu decidi trazer aqui 3 dicas para quem quer fazer a parte do marketing da empresa, né, ou quem já faz, né? E depois eu vou falar também 3 dicas de quem pensa em terceirizar essa parte do marketing na empresa, tá? A primeira delas, que eu falei lá no início, coloca a tua cara, tá? É muito importante tu mostrar o teu rosto, mostrar a tua empresa, mostrar como funciona a tua empresa. Isso é muito relevante, as pessoas querem ver isso. Acreditem, elas querem muito ver isso. Mauro, mas para mim é muito difícil. Não consigo gravar vídeo. Começa então narrando. Mostra o teu produto e fala sobre ele. Pode ser um começo para mais para frente tu conseguir fazer um vídeo, gravar um vídeo. Pode ser um começo. Mas não necessariamente só isso, tá, gente? Façam fotos profissionais. Botem fotos, então, nos conteúdos de vocês com pessoas reais da empresa de vocês. Isso é muito importante. Vai ter um resultado muito maior do que a gente usar um banco de imagem. Isso não tem dúvida nenhuma. Engaje teus conteúdos. Isso é bem importante. A gente passou por uma transformação recente no Instagram, que é bem legal a gente falar, que as contas menores estão tendo mais alcance hoje. Isso é muito interessante. Porque antes as contas com mais seguidores tinham um alcance muito mais alto, né? E hoje as contas menores elas conseguem atingir uma porcentagem mais interessante, né? Só que tudo isso depende dos primeiros instantes que o teu conteúdo é publicado. Então, quantas pessoas engajaram com o teu conteúdo? Ou seja, curtiram, salvaram, encaminharam, compartilharam. Então, o Instagram vai entender a partir desses primeiros instantes se esse teu conteúdo é relevante ou não. Então, é muito importante. Mauro, eu tenho meu perfil pessoal e tenho da empresa. Postou da empresa, vai lá com o teu perfil pessoal, curte, comenta, compartilha, encaminha para um cara. Não, Mauro, mas no escritório da minha empresa tem 10 funcionários lá. Pede para eles fazerem isso. É chato. Mas pedem, porque isso vai refletir até neles mesmo. Vai refletir dentro da tua empresa. É muito importante. Quanto mais tiver engajamento inicial as tuas publicações, mais elas vão entregar. Tá? Terceira e última, não burle, não tente enganar o Instagram. Tá, pessoal? Que a mais clássica de todas, comprar seguidores, né? Vou comprar seguidores porque eu quero 10 mil seguidores do dia para a noite. Gente, é um erro que eu posso dar muitos motivos aqui, mas o primeiro deles esse público não é interessante para ti, não vai engajar com o teu conteúdo, vai ser só um número. Ou tu acha que o teu seguidor árabe vai curtir ou comentar teu conteúdo? Não vai. E assim, gente, por mais que as ferramentas digam, não, eu vendo seguidores reais do Brasil. Mentira. E mesmo que façam esse tipo de negócio, é fake, gente. Então, conta fake não vai ajudar no teu engajamento, esquece. E, mais uma vez, chance alta de ter a conta excluída ou de ter a conta bloqueada por algum tempo. E mesmo que tu não tenha a tua conta excluída ou bloqueada, é interessante a gente falar aqui que
também há uma chance da gente ter a nossa conta ok, achar que está ok, e ela não entregar nada. Por quê? O Instagram não é bobo, né? Vai olhar lá, pô, o cara ganhou 1000 seguidores em um minuto, o que houve aí? Algo de errado não está certo, né, pessoal? Então, no momento que a plataforma do Instagram entende que houve algo de errado, ela vai prejudicar a tua marca. Ela vai dizer assim, não, vamos segurar essa marca aqui porque tem alguma coisa de errado. Então, pode ser que a tua conta não seja excluída, não seja suspensa, mas tem um grande risco de tu não conseguir entregar como deveria. Tá? Agora, para quem pensa em terceirizar, né, em delegar essa parte do marketing e das redes sociais, tá? A primeira dica que eu dou é tenha paciência. Precisa de tempo. Precisa de tempo. É óbvio, tá, pessoal? É óbvio que nos primeiros instantes, quando uma agência ou quando um profissional assume as redes sociais, já dá um brilho, a gente já consegue ver ele, olha aqui, ó, deu uma diferença mesmo. Claro, porque é algo diferente, né? Mas os resultados principais e mais visíveis são de médio a longo prazo. Então, tem que ter paciência, tá? Segunda dica, gente. Procura alguém que entenda do teu nicho, tá? Isso eu falo porque, assim, ó, estava falando aqui antes, né? Um me indicou, o outro me indicou, e assim eu fui indo, né? O que acontece? A Bambu, por exemplo, a gente atende a Bambu há muitos anos. O lojista foi lá e disse assim, quem é que faz o marketing de vocês? É tal empresa. Então tá, o cara veio e me procurou, a gente fechou com o lojista. Então, é muito importante vocês terem assim uma referência interessante. Pô, eu gosto dos materiais da HTH, eu vou falar da HTH porque está bem aqui na minha frente. Gosto dos materiais da HTH. Quem será que faz? Pô, mas talvez não está dentro da minha possibilidade hoje. Tá, mas eu vou procurar talvez um concorrente meu até, ou que não seja direto, né, que não atenda no mesmo local, mas que eu olhe os materiais e acho interessante. Então, é legal a gente ter essa ideia de procurar alguém que conheça o nicho. Por quê? Porque é um atalho, gente. O cara já vai saber, o profissional já vai saber, a agência já vai saber como deve fazer, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Tá? E a minha última dica Mauro, mesmo assim, cara, não tenho condição, é uma coisa muito cara, não dá, estou iniciando, né? Gente, primeira coisa, tem muito mito. Claro que se a gente for falar da agência que faz o Itaú, né, que eu dei o exemplo aqui, né, a gente não vai conseguir chegar em nada, né? Mas, gente, o trabalho de marketing, o trabalho principalmente de social media, de redes sociais, não é um trabalho caro, tá, pessoal? Se tu for contratar um profissional, às vezes tu consegue contratar uma agência para fazer aquilo, com o valor daquele profissional. Então é importante a gente ter esse contraponto e entender isso, tá? E a agência ela vai te dar um leque maior, porque vão ser mais profissionais, né, com mais experiências em outras partes. Mas, se ainda assim, tá, gente? Não dá mesmo. Igual, não tem como. Procura um estagiário. Eu fui estagiário já, há muitos anos atrás, mas eu fui estagiário. Importante, é um cara que tu vai criar, tu vai passar teu conhecimento técnico, teu conhecimento da tua empresa, do que tu trabalha, ele vai adquirindo aquilo, tu vai formando profissional, ele pode se tornar teu gerente de marketing mais para frente. Nada impede isso. E o custo é muito mais baixo. Então, cria o teu profissional também. Pode ser uma saída. Tá, pessoal? Bom, é isso. Muito obrigado. Não. Eu disse que tinha uma novidade, uma surpresa para vocês. Tem um QR Code aqui, pessoal. Eu vou deixar essa tela aqui, tá? A gente vai estar dando para vocês uma análise gratuita do perfil empresarial de vocês, tá? Vocês façam. Ele vai encaminhar para uma página e logo já vai encaminhar para um formulário, tá? Esse formulário vocês preenchem, é bem curtinho. Vocês preenchem, a gente faz essa análise e vai encaminhar para vocês, tá? Vou deixar aqui o microfone aberto para qualquer tipo de pergunta. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Que incrível essa surpresa, Mauro. Nossa, muito bacana. Mas o pessoal também pode aproveitar agora, né, para fazer perguntas aqui para você, aproveitar a presença aqui do Mauro, tirar dúvidas, aproveitar que é um especialista na área. Quem quer fazer alguma pergunta, é só levantar a mão
que a gente leva o microfone aqui do lado direito do palco. Só um minutinho que já vai chegar o microfone para você, para todo mundo te ouvir. O Mauro vai colocar também. Só um minutinho para o Mauro conseguir te ouvir também. Pronto. Tá me ouvindo, Mauro? Vou ligar. Tá ouvindo agora? Ok, pode fazer sua pergunta, por favor. Tudo bom, Mauro? Meu nome é Edson. Eu trabalho também no segmento de marketing para algumas lojas de piscinas no Nordeste. E aí, um dos maiores gargalos que a gente enfrenta lá, como marketing em si, é aquela batalha entre marketing e comercial. Às vezes a gente faz toda uma estruturação de marketing, tanto de campanhas, um perfil no Instagram mais organizado, páginas de landing page, tráfego pago, só que às vezes o comercial ele não consegue converter e joga a culpa para onde? Para o marketing que não traz o lead qualificado. E aí eu queria saber se você tem alguma dica, se você já passou por essa trajetória, quando você atende em si algumas lojas de piscina. Edson, né? Edson, é algo muito comum, infelizmente, tá? Acredito muito que as pessoas tenham essa ideia de que o marketing vende. O marketing, na verdade, é uma ferramenta de venda, né? Que, se bem estruturada e se bem qualificada, chega até o comercial que faz essa venda. É algo bem comum, a gente já passou por isso. Claro, a gente trabalha muito mais com empresas que não fazem venda direta. Então, quando a gente fazia, por exemplo, campanhas de lead, de prospecção, a gente acabava pegando aqueles nomes, aqueles telefones, passando para esse nosso cliente, que era o fabricante, e ele encaminhava ainda para o lojista, que poderia muito bem vender uma piscina de outra marca se ele vendesse piscinas de outras marcas. Então, a gente também não tinha como mensurar isso. Infelizmente, a única possível solução é talvez tu ter dentro da tua agência um profissional comercial que faça esse tipo já de encaminhamento. Que aí seria, né, como é que eu posso dizer? Uma seletiva daqueles teus leads, sabe? Não, eu vou deixar ele na porta para venda, entendeu? Então, talvez tu aplicar mais um processo no momento que tu recebe esses leads seja uma das tuas soluções. Que aí tu vai conversar mais, ter mais essa troca com aquele prospecto. Claro, é um trabalhão, né? Mas talvez seja uma saída de tu encaminhar para esse teu cliente já dizendo assim, ó, cara, é só fechar, sabe? Mais ou menos isso. É a única forma, talvez. Próxima pergunta, só levantar a mão que a gente leva aqui na ponta. Esqueci. O Mauro precisa te ouvir. Aí. Boa noite, Mauro, tudo bem? Sou o Leonardo e um desafio que eu encontro são perfis com um número já grande, agregado de seguidores, porém com engajamento baixo. E eu gostaria de saber o que eu posso fazer para contornar esse tipo de situação, para aumentar o engajamento de perfis que já têm um número considerável de seguidores. Leonardo, normalmente alguns Instagrams, né, eles têm um período meio de hiato, que a gente costuma dizer, né? Ele tem um período de não crescimento, vamos dizer assim. Então, é normal. A forma mais correta de tu conseguir tentar contornar isso, na verdade, é tentar buscar conteúdos que já funcionaram com aquele teu público e tentar reutilizá-los ou reformular eles de alguma forma, sabe? Porque e humanizar, né? Não sei se são casos desses teus clientes. Se tu não faz conteúdo com o rosto daquele teu cliente, é uma saída certamente que pode te dar uma alavancagem bem interessante. Próxima pergunta. Aqui desse lado já vai chegar o microfone para você. Boa noite, meu nome é Caio. Queria fazer uma pergunta, assim, voltada para as empresas, para as lojas que estão começando a fazer suas próprias redes sociais, que é o meu caso. Eu mesmo estou fazendo as redes sociais da minha empresa. No caso que a nossa área de atuação comercial não seja muito forte no sentido, não tem uma presença muito online, vamos dizer, o Instagram,
o que a gente pode fazer a gente deve assim investir tempo em fazer rede social, em fazer Instagram, tráfego pago, orgânico, etc. Estando comercialmente em um lugar que a gente não vai se beneficiar muito disso? Caio, né? Sim. Caio, eu costumo falar sempre que não há lugar que não funcione em rede social. Eu vou te dar um exemplo, tá? A gente trabalha há 8 anos no ramo de piscina e lazer, mas a gente tem um cliente que é uma funerária. A gente faz o marketing de uma funerária. Então, não há público, não há empresa que não deva estar nas redes sociais. Isso é fato, tá? E como começar, é interessante. Aquelas 3 dicas ali que eu dei, acho que é bem interessante, de tu tentar humanizar, de mostrar mais quem tu é, mostrar teu conhecimento. E sim, talvez para te começar nessa tua caminhada, é interessante talvez tu fazer algum conteúdo promocional, talvez, para te ter essa primeira visibilidade e impulsionar ele, talvez. E isso não quer dizer botar R$1.000 numa publicação, entendeu? Dependendo, se tu vende para tua cidade, tu vai conseguir ter um público menor na hora de tu criar esse teu público na hora de fazer o impulsionamento. Então, tu não precisa aplicar muito dinheiro para te chegar nesse teu público. Mauro, minha cidade tem 150 mil habitantes e vamos dizer que quero chegar em 50 mil, dificilmente 50 mil vão ter piscinas em casa, né? Mas vamos dizer assim, vamos querer chegar a 50 mil pessoas, tu não precisa aplicar muito dinheiro para ter esse tipo de retorno, seja de visualização, sabe? A gente tem uma ideia, né, ainda, né, muito antiga, que o que importa é curtida, o que importa é seguidor. E muitas vezes não é. O momento que tu está mostrando a tua marca para mais pessoas, tu está sendo lembrado. Então tem muito isso de posicionamento que é pouco falado e que vale muito a pena a gente aplicar também. Mais alguém quer fazer uma pergunta para o Mauro? Lá atrás, depois a gente vem para cá para a sua pergunta. Esperar chegar o microfone até você. Boa noite, Mauro, tudo bem? Eu sou a Júlia. Eu também tenho uma pergunta voltada para quem está iniciando no ramo de lojista de piscina. Eu cuido da parte do Instagram, TikTok, Facebook, só que eu sinto que o TikTok é uma plataforma que está crescendo muito. A minha dificuldade, acredito que dos meus parceiros, seja migrar essa comunicação que a gente tem no Instagram e no Facebook para o TikTok, porque eu sinto que lá eles querem um contato mais pessoal com o lojista. Mas o medo que eu tenho é perder o profissionalismo. Tem alguma dica para essa área? Infelizmente, Júlia, a gente leva o TikTok hoje como diversão, né? Muito como diversão. E, tô a fim de desopilar, vou lá abrir o TikTok para ir vendo vídeo. Então, realmente, ela se tornou uma rede social muito mais com esse foco que a gente criou, né? E eu acredito que tenham que ser alguns conteúdos, eu acredito que tu consiga encaixar nas 2 redes sociais, nas 3, né? Ou em 4, né? Muitas vezes. Mas eu acredito muito que alguns conteúdos funcionam só no TikTok, alguns funcionam só no Instagram, e tem que ter até um pouquinho essa diferenciação. Porque dificilmente tu vai conseguir mostrar muita seriedade, porque raramente alguém vai parar para ver um vídeo institucional no TikTok. Porque ele quer ver ou tu lançando um produto, ou tu mostrando que ele funciona, ou fazendo uma dancinha, né? Então, é outro tipo de foco, talvez, o TikTok para te trabalhar. A gente tinha uma pergunta por aqui, né? Aí, chegou o microfone para você. Boa noite, beleza? Eu tenho uma empresa de tratamento de água voltada para a parte de consumo humano, né? Água de poço artesiano, cisterna e outras fontes. O que eu tenho muita dificuldade é encontrar assim, um público que entenda o básico sobre esse assunto, né? Que a gente acaba pegando muita pessoa leiga, muita pessoa que não entende nada, entra lá pensando que, por exemplo, uma análise de água é gratuita, né? Algo do tipo, e quando vem assim, ele já entra, vira um lead, mas assim que tem contato com o comercial, acha caro esse produto à entrada e já sai. Então a gente assim gasta muito para fazer essa captação e quando a pessoa chega, ela acaba sendo desqualificada.
Mas, assim, às vezes ela entende a necessidade, mas deixa isso como um segundo plano, né? Vê que tem outras coisas mais importantes e tudo mais. E o nosso Instagram, por exemplo, a gente tem trazido cada vez mais essa parte de comunicação com o público, né? Para desmistificar esse assunto, porém ainda tem essa dificuldade, né, de atrair novas pessoas, né? Que ele fica muito parado, que a gente... Aquele negócio, abriu, continuou, parou, voltou, e agora que a gente está num processo contínuo, a gente não tem conseguido fazer essa captação de público novo, para fazer uma qualificação, até mesmo entender melhor o nosso público na rede social. Aí você tem alguma dica, o que a gente pode fazer para continuar? Desculpa, qual é o teu nome? Thomas. Thomas. Fazer mais uma pergunta. Tu trabalha B2B, empresa para empresa, tu vende para CNPJ ou tu vende para público final? Para público final, CNPJ, para todos os públicos. Não tem um foco, então? Não. Tá, perfeito. Bom, Thomas, a dica que eu te... São duas possibilidades aí, tá? A primeira delas é tu tentar simplificar e explicar de uma forma mais simplista, né? Na faculdade, na época que eu fazia faculdade, tinha um professor meu que falava assim: Mauro, tu tem que entender que o que tu está apresentando para um PhD, mas tu está apresentando para uma máquina de lavar roupa. Então, as duas pessoas precisam entender aquilo que tu está apresentando. Então, é muito interessante a gente saber como explicar o nosso serviço. Então, talvez tu... trazendo exemplos ou pessoas com um olhar mais, como é que eu posso dizer, mais simples, mais nosso, assim, pode te ajudar. E a segunda saída, talvez, é tu migrar para o LinkedIn, aí tu vai atingir mais empresas, né? E aí sim, tu pode ir para um caminho mais técnico, tu vai estar atingindo empresas que sabem daquele teu produto, sabem o teu serviço, enfim, para que ele serve, e aí eles vão poder te contratar com um produto mais técnico. Mais alguém quer perguntar para o Mauro? Não? Ok. Perguntas ótimas aqui, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado mesmo, pessoal. Obrigado mesmo. Peço aplausos para o nosso convidado.